porque é o seguinte, a gente vai falar agora com o responsável, representante do Batalhão de Trânsito, que é responsável por essa fiscalização. Quem está com o Capitão Antony é o nosso repórter Luciano Rosetti. Boa tarde para vocês, Lu. Boa tarde, minha amiga Bruna, Georgia, amigo e amiga do TN. Pois é, a Vanusa acabou de mostrar uma situação cheia de irregularidades e a gente quer saber mais informações a respeito disso, por isso que eu estou aqui com o Capitão Antony, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Capitão, uma situação cheia de irregularidades como essa, né? Quais são as implicações legais nesses casos? Boa tarde. Bom, boa tarde. Essa eu ainda não tive acesso à ocorrência, então eu não sei exatamente quais são os desdobramentos, mas em princípio o que nós vemos aí é uma infração prevista, né, um crime previsto na Lei de Contravenção Penal, né, pelo transporte clandestino, uma infração gravíssima que é exercer esse transporte escolar sem ter autorização do Detran, e serve principalmente de alerta aos pais para os riscos inerentes a essa atividade e aos riscos em nós, enquanto pais, entregarmos nossos filhos a qualquer profissional. Isso é bastante perigoso. Pegando esse gancho aqui, né, capitão, o que os pais precisam observar no transporte escolar dos filhos, né? Quais são os itens que eles devem observar nas vans, nos veículos maiores? O transporte escolar, ele exige que o condutor esteja regular, a van esteja regular e que haja um acompanhante também regular. Quais são essas exigências? O transporte ele tem que passar por uma inspeção semestral, ele tem que ter autorização para exercer aquela atividade, vai ter uma numeração ali que identifica, né, essa autorização, tem que ter a plotagem, o estado de conservação do veículo, isso é exigido, já que ele tem que passar semestralmente por essa inspeção. Então é importante que esteja sempre em dia ali com a manutenção. O condutor tem que ter mais de 21 anos, tem que ser categoria D, ele tem que fazer um curso específico, tem que ter um acompanhante quando as crianças ali são menores de 9 anos. Precisa de um acompanhante pelo menos maior de 18 anos, né? Que não pode ter antecedente criminal. Então há uma série de exigências que existem exatamente para que minimizem os riscos de algum problema com as crianças. São nossos filhos que estão ali, são frágeis, serve de alerta. Imagina, a van que pelo menos foi o que chegou ao nosso conhecimento, perdeu ali o freio, já é um indicativo de mau estado de conservação desse veículo. Poderia ter acontecido uma tragédia, e graças a Deus não aconteceu, mas serve de alerta para que os pais, pensando aí, ao invés de... Sei que existem as dificuldades financeiras, mas muitas vezes a gente tem que sopesar qual é essa necessidade e quais são as consequências que podem acontecer se eu não adotar os cuidados necessários. Agora, o que pode acontecer com a condutora, capitão, nesse caso? Bom, nesse caso, se de fato tudo for essa ocorrência, ela vai ser entregue à Delegacia de Delitos de Trânsito, vai ser feito um TCO já que não há essa autorização da autoridade, do órgão competente, para que seja exercido, é um transporte clandestino. Então, o transporte clandestino é uma contravenção penal, isso está previsto, então é feito um TCO, ela vai responder por isso. E além das medidas administrativas, como penalidade de multa, pelo licenciamento que está em atraso, pelo mau estado de conservação do veículo, pela atividade que está sendo exercida ali sem a autorização, o CTB prevê isso não como crime, mas como uma infração de trânsito, com a infração gravíssima, 5 vezes o valor da gravíssima. Então, as medidas administrativas e criminais, elas estão sendo adotadas e ela vai responder por isso. Ela pode perder o direito de dirigir, pode perder a carteira, enfim? Aí depende do histórico de condução dela, né? A gente não sabe quantos pontos ela tem, pode ser por pontos, então ela vai responder um processo. Ao final desse processo é que a gente vai poder ter essa certeza, né? Se ela perde ou não o direito de dirigir. Agora, mesmo com vítimas menores de idade, ainda é uma contravenção? Sim, é o que a lei determina, né? O que a lei manda. Então, é uma lei, a lei diz que o transporte clandestino é uma contravenção penal. Se eu não me engano, são 3 meses apenas de detenção, mas não tenho certeza desse prazo, mas dessa dosimetria, né? Mas é uma infração que está prevista lá na lei de contravenções penais. Se é o que a lei manda, a gente só pode fazer aquilo que a lei determina.
E os pais também ficarem atentos, né? A placa vermelha que tem que ter, né? Devidamente identificado, o veículo também com a numeração. Então, são uma série de atitudes que os pais também podem ver, cobrar, exigir que a pessoa também apresente essas situações exigidas pelas leis, né? Exatamente. Mais importante do que nós nos preocuparmos com a punição apenas, que ela deve existir e é importante que aconteça, até para que sirva de exemplo para outras pessoas, mais importante que isso é o alerta que se dá aos pais. Esses pais estão tendo uma segunda chance de ver os seus filhos. Então, isso é importante. Abrace essa oportunidade e não cometa o mesmo erro e que sirva, assim, de exemplo para as demais pessoas que estão nessa mesma condição. Eu repito, eu entendo que existem aí as limitações e os problemas financeiros, mas a gente tem que ver quais são as nossas prioridades. Com toda certeza. Capitão, muito obrigado. Capitão Antony, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, dando essa entrevista muito esclarecedora, né? Bruna e George, é bom que os pais fiquem atentos às observações de segurança e tudo mais, e vamos aguardar também o desenrolar desses fatos, né? Para ver o que vai acontecer com a motorista dessa van e a situação irregular em que ela se encontrava. Um alerta para os pais, mas também para o poder público, né, gente? Porque muitas vezes os pais não têm essa visão técnica, né? De olhar se pneu aqui está careca ou não. Isso é obrigação do órgão fiscalizador. A gente tinha uma van que nem a placa vermelha tinha, que estava circulando na cidade livremente. Agora a gente está vendo que o pneu dela está visivelmente careca. Mas de quem é a obrigação de fiscalizar? Né? Os pais com certeza têm que estar atentos, é o seu filho que está ali dentro, mas tem um órgão que é responsável por fiscalizar isso. Como é que é isso? A van, nem a placa vermelha tinha, estava passando ali pelo cerco eletrônico, pelas blitz, pelas fiscalizações e andando tranquilamente. E não adianta agora fazer uma blitz de urgência, não é? Claro que é importante, mas não adianta fazer uma blitz de urgência nas estradas, né? Nas BRs ou no meio dos bairros onde tem escola, e não fazer isso de uma forma que vai continuar. Exatamente. Tem que continuar, não adianta fazer agora. Uma só, né? Exatamente. Lu, obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao Antony do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito. Obrigada, meus amigos. Agora...